foi para a seguir dizer que há mais de 260 milhões de pessoas que falam português no mundo. Nós somos a única língua que começámos na América do Norte, logo ali no México, e chegámos até ao Rio da Prata, creio, na Argentina, e se falarmos calmamente, toda a gente nos entende num continente inteiro. Somos um povo fantástico que tem a mania de se lamentar que não tem cultura, que não tem dinheiro. Essa é a parte mais importante. Mas eu acho que nós não temos amor próprio. Não temos vontade, aquela vontade de lutar, de conseguir as coisas, de deitar muros abaixo, principalmente. Eu há pouco, quando disse que quem tem a habilidade de pensar que sabe tudo, praticamente não sabe quase nada, em contraponto eu ponho uma questão que foi levantada por Edgar Morin, que é o que estou a fazer neste momento às novas gerações e que é a inteligência cega. Hoje, os jovens deste país e do mundo são direcionados para uma determinada profissão e, se forem precisos elementos para a construção civil, os governos conseguem convencer os jovens a irem para a construção civil. Se for preciso ir para a medicina, eles conseguem convencer os jovens a ir para a medicina. Basta só tirar um pontinho nas médias para conseguir mais alunos. Mas há uma coisa que é interessante. Se vier agora aqui alguém conversar comigo, se for um advogado, daqui por 2 minutos ele está a falar de justiça. E eu puxo para, por exemplo, literatura, e ele é muito fixe e tal, mas a justiça, tá? E olha, o código não sei quantos, mas se for um médico, 2 minutos depois de estar a conversar comigo de futebol, ele vira para a medicina. Isso chama-se inteligência cega. Eles são muito bons, na realidade são, mas passa-lhe ao lado o humanismo, a maneira de ver o mundo como uma pessoa que tem alguma cultura geral vê. Eu devia, por exemplo, estar aqui a falar de automóveis. Era a única coisa em que eu devia ser bom. Mas eu, para ser franco, eu só aprendi 3 coisas sobre os automóveis. Em 1949, eu nasci em 1950, 5 anos depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, mas em 1949, um ano antes de eu nascer, o André Citroën me convidou para eu ir ao Salão de Paris. Ele sabia que eu queria ser chapéu de automóveis e que quis fazer comigo uma experiência. E o que é que ele quis fazer no Salão de Paris? Ele quis apresentar a tração à frente, que é a grande maioria dos carros. E para que é que ele precisava de mim? Para eu demonstrar que a tração à avante era muito melhor do que a tração atrás. E como é que eu fiz isso? Ele deu-me uma carreta, desenhou uma linha direitinha no chão e disse: tu, como vais ser chapeiro, pega nessa carreta e vai com ela pela linha. E eu não consegui ir 1 metro sem sair da linha. Tração atrás. Depois ele disse: vira-te e puxa à frente. E eu peguei na carreta e fui direitinho pela linha adiante e foi inventada a tração à frente com a minha ajuda no Salão de Paris de 1949. Posteriormente eu fui para chapeiro e, como uma ocasião, endireitar um carro, um Hillman, e eu estiquei demais as rodas da frente. Eu tinha um uniforme, naquele tempo, estiquei, e acontece que os amortecedores, que eram assim, aprumadinhos, ficaram assim. Quando eu disse ao meu patrão, que era o Sr. Sousa, era a central comercial, tinha esticado o carro mais, eu disse: agora como é que tu vais fazer? E olha, vai assim, as rodas não embarram os guarda-lá, mas vai assim. E eu esqueci-me de pôr a mola
que levava a direção sempre a ficar à direita, como um carro que está aqui a arranjar perto, que é um Ford Anglia, em que tem uma mola para puxar a direção para o sítio certo. Não pus a mola, o homem foi no carro e quando largou o volante, as rodas ficaram direitas. Então eu inventei o sistema das rodas ficarem direitas e bastou-me inclinar no amortecedor do carro. Posteriormente, está há muito pouco tempo, aprendi uma outra coisa sobre os carros e devo dizer-vos que os carros não foram feitos para mim, estes carros atuais. Eu entrei num carro um dia destes, de um amigo meu, e o carro falou para mim e disse-me assim: tu tens 3,5 graus de álcool, não podes conduzir este carro. Então o carro não pega se eu estiver com álcool. Então eu prefiro os carros antigos, porque de facto esses ainda me deixam entrar para lá para dentro, ou então, como acontece, eu posso compor um carro qualquer desses, que ele não avisa ao dono que eu estou a trabalhar nele, como aconteceu muito recentemente com o meu filho, que estava na França. Eu estive a trabalhar no carro dele e ele ligou logo à mulher: alguém está a mexer no carro no alto da lixa. Essa é a evolução dos automóveis. E então eu participei nisso. Uma das coisas que me faz pensar um bocado, e para isso eu estou a falar de cultura geral, é o analfabetismo. Quando eu nasci em 1950, 47% da população portuguesa era analfabeta. Quando eu fui para a guerra colonial, nós éramos 170 soldados na minha companhia, 40 não sabiam ler nem escrever. Eu escrevia para 12. Se as cartas eram escritas para as namoradas, eu bastava copiar aquilo que escrevia para a minha. Mas quando era para outra pessoa, era um bocado chato, porque não podia dizer a mesma coisa. Uma das coisas que eu achei piada é que hoje, dia 25 de outubro de 2024, felizmente em Portugal só há 300 mil analfabetos. 300 mil analfabetos. Pessoas que não sabem ler pluribus unum no emblema do Benfica e não sabem ler invicta no emblema do Porto. 300 mil pessoas. Espero que isso acabe depressa. Uma outra coisa muito interessante é a respeito da educação das crianças, principalmente. E, quando eu nasci, Portugal era o país da Europa que mais crianças tinha em instituições. O país da Europa. Em janeiro deste ano, um estudo diz que Portugal é o país da Europa e da Ásia Central que mais crianças têm em instituições. Tantos anos depois, continuamos a estar muito mal no que diz respeito às crianças em instituições. Uma outra coisa que eu gostava de vos dizer, e o Sr. Presidente disse que eu me esforcei, acho que eu nunca me esforcei na vida porque fiz sempre as coisas com um prazer enorme, portanto nunca trabalhei na minha vida, nunca. Eu ia entreter-me a compor automóveis como me fui entreter a compor, a fazer massa no início da minha atividade laboral. Mas, para chegar a um determinado ponto, eu tive que me esforçar só por uma razão. Tenho 74 anos, estou reformado e quando eu me reformei, 2 irmãos meus disseram: agora não precisas fazer mais nada. E eu fiz o voto dos avós, escrevi livros e mais não sei quantos. Depois fui dar aí umas palestras em algum sítio e as pessoas disseram: oh, você não venha cá ensinar isso. Nós não precisamos de aprender isso. E eu, como? Vocês são velhos ou idosos? É que se vocês são velhos, eu desisto de vir cá. Se só são idosos, eu vou continuar a vir. Porque há uma diferença muito grande em ser-se velho e ser idoso. E qualquer um com 40 anos pode ser velho. E qualquer um com 74 pode ser só idoso. É o meu caso.
nunca vou ser velho. Tenho tempo para tudo, ao contrário de vocês. Eu tive, por exemplo, nasci bastante baixo, tinha que subir, e uma das coisas que a minha avó, entre outras coisas, ela me aconselhou foi a comprar o tempo. E enquanto vocês têm 24 horas por dia grátis, que desbaratam de qualquer maneira, eu comprei 24 horas, e então tenho que usar cada segundo, porque eu pago cada segundo, e uso. Então eu já não tenho só 74 anos, tal como o Serol Espetacular já não ouviu mais que uma vez dizer, eu tenho mais de 200 anos. Porque eu vivo ao segundo. Uma das coisas que me fez também motivar são escritores, poetas, filósofos. E nós temos aqui um exemplo flagrante. Ali fora está lá uma estátua, e na base da estátua tem uma frase que diz assim: o homem não é um inútil no mundo feito, mas um obreiro do mundo a construir. É isso que eu faço. Estou a construir um mundo, estou a construir coisas, a fazer coisas diferentes. Ainda tenho muito que fazer, porque eu apenas sou idoso. Mas, acho que foi no dia 10 de dezembro de 1920, nasceu na Ucrânia uma menina que 2 anos depois foi para o Brasil. Ela é talvez a mulher que mais e melhor escreveu na língua portuguesa. Ela faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de fazer anos. Ela chamou-se Clarice Lispector, e essa mulher disse assim um dia: o melhor de mim é aquilo que eu desconheço. O melhor de mim é aquilo que eu desconheço. O melhor do Claudino é o que ele desconhece. Isso permite-me aprender convosco uma série de coisas. Com alguns que estão aqui até a jogar a sueca, a fazer a denúncia, por exemplo, para levar a minha vencida. Mas isso, fora de brincadeiras, é que eu aprendo mesmo. Eu brinquei há pouco com uma situação aqui, mas vou aprender. Para a semana já sei como é que se tira aquelas letras ali de baixo. Eu já sei como é. Ora, houve também um indivíduo que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, chamou-se Benjamin de Israel, que disse isto: a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser pequena, e nós temos o costume de ainda a tornar mais pequena. Eu não sei se me consigo exprimir. Nós tornamos a nossa vida pequena. Nós somos medíocres ao fazer com que aquilo que nós podemos fazer melhor, nos limitemos a fazer só aquilo que posso. Mas então tu vais lutar pela cultura na lista. Eu faço o que posso. Mas é isso, e tu não é melhor estudar e ir dar uma palestra? Eu faço o que posso. Não pode ser assim. Porque até Jesus, quando ressuscitou Lázaro, disse: levanta-te e anda. Não disse só levanta-te. Disse: levanta-te e anda. Então, o que é que isso significa? Nós não podemos fazer o que posso. Só levantamos. Também temos que andar. Também temos que fazer um pouquinho de esforço para ir um pouco além daquilo que nos é proposto pela sociedade, e a sociedade normalmente exige, mas não faz nada para nós. Exige que a gente faça. Eu exijo de vocês estarem aqui a ouvir. Né? Vocês têm que exigir de mim o meu melhor. Eu faço o que posso. Não sei mais do que isto. Não, eu sei mais do que isto. Eu tenho que me esforçar mais do que isto. A minha avó, que nasceu em
1894 e faleceu em 1981. Uma das últimas vezes que eu falei com ela, a minha vida foi sempre cheia de problemas. Uma vida difícil, sem ninguém, complicado. Pá, o que é que eu vou fazer? Eu na altura tinha 2 filhos, as coisas nunca correram muito bem. Acho que nem hoje assim, eu creio, nem hoje assim. E a minha avó disse-me assim: olha lá, eu fugi da Amarante aos 15 anos. Aos 18 começou a Primeira Guerra Mundial. Quando eu tinha 22, surgiu a gripe espanhola. Na Primeira Guerra Mundial morreram mais de 20 milhões de pessoas. Com a gripe espanhola morreram mais de 50 milhões de pessoas. Quando eu tinha 45 anos, veio a Segunda Guerra Mundial. 60 a 70 milhões de pessoas lá foram. Quando tu nasceste, o teu avô tinha tuberculose, doença da qual morriam 10 mil pessoas por ano. Ele morreu quando tu tinhas 3 anos. Aos 78 anos, vim-te partir para a Guerra Colonial. Criei 8 filhos, 7 raparigas e um rapaz. Tive de te criar a ti e mais 3 netos. Achas a tua vida difícil? Não. Nenhuma dessas vidas, das nossas vidas, se compara a isso. Embora a minha neta, que tem 8 anos, já teve de passar por uma pandemia e também já está a assistir a guerras. A década de 50, aquela década em que eu nasci, foram inventadas algumas coisas úteis para mim. Nessa década foi inventada a vacina da poliomielite, que salvou milhares de crianças. Foi lançado o Sputnik, primeiro satélite. E foi inventada uma coisa que eu comprei logo, naquela altura ainda é que tenho, foi a máquina de lavar. Pá, ainda é carvão e tal, mas funciona, não é? Estou a mentir, comprei um Mario Marco, mas ele levou a cabelinha dessa época. Então, foi muito fácil eu nascer numa época que teve essas coisas, mas teve uma coisa que me encheu a mim de vitalidade: o rock and roll. Vocês ouviram aqui 3 temas. Ouviram os Doors com a canção The End, que é da minha adolescência. Ouviram o Fortunato São dos Creedence Clearwater Revival. Esse tema faz parte do Apocalipse Sinal. O Fortunato São é aqueles soldados filhinhos do seu pai que não vão para a guerra porque eles conseguem tirar os filhos da guerra. E a outra, toda a gente conhece, ainda hoje uma senhora pôs no Facebook, é o Samba Partido Santana, que ele ainda anda por aí a tocar, e eu comprei o Arrachas, que é o título desse álbum, quando era um adolescente. Uma das coisas que me foi exigido, e ainda é hoje, é uma certa perfeição naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho. Acho que hoje a perfeição é um dom que está quase a desaparecer. Eu tive uma lição do meu oficial, que por acaso também era meu tio, quando andava a trabalhar de chapeiro, endireitei um guarda-lamas de um Austin Mini. Foi o primeiro guarda-lamas que eu endireitei. E fiquei com ele para ele ver se estava bom e dizer-lhe: está bem, é capaz de estar bom, mas eu acho que tu podes fazer melhor. Não é? Mas eu vou lá ver. Tá? E eu lá fui melhorar mais um bocadinho. Passado 2 ou 3 horas, voltei. Olha, ok, afinal agora já está bom, agora lá. Mas olha que eu acho que tu podes fazer melhor. Lá fui eu outra vez, já a 3ª vez, afinal o guarda-lamas está o melhor que eu pude fazer. Dizer, então deve estar bom. Agora já posso lá ir ver. Então, quer dizer, eu aprendi que devia fazer pelo menos 3 tentativas.
Porque há uma coisa que é muito importante. É uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, ela está alguns por aí escrita. Essas frases, a maior parte são da minha autoria, outras são uns pensadores. E eu costumo dizer que é muito mais difícil subirmos ao nível do melhor elemento da sociedade do que descer ao nível do pior. Descer é tremendamente fácil, mas para subirmos ao nível do melhor elemento da sociedade é preciso um esforço muito maior do que descer. E é isso que nós temos de ter em conta, é esforçarmos para sermos o melhor jogador de sueco. Eu, quando andava na escola, queria ser o melhor engraxador do mundo. Engraxador de engraxar sapatos, calma aí. Porque para ser esse engraxador que vocês estão a rir, não é preciso ser o melhor do mundo, basta ser engraxador só. Ora, nós temos que tentar ser o melhor naquilo que somos e não, eu faço o que posso. Porque nós podemos dizer, eu faço o que posso, mas, e pôr assim umas reticências, eu faço o que posso. Mas se nós pudermos um ponto de exclamação, eu faço o que posso, a frase é a mesma, mas o sentido é outro. Eu faço o que posso, eu faço o vosso dos avós. Não pode ser, não se pode fazer. Como é que tu vais plantar árvores? Na Serra do Marão, com o nome de crianças. Se fosse outro, eu faço o que posso. Mas o Paulino disse, eu faço o que posso. E fiz o que podia, foi o vosso dos avós. Uma das coisas que eu prometi a mim mesmo não falar aqui era sobre religião, mas não há cultura geral sem falarmos em religião. E eu fiz a minha comunhão e vou desvendar uma coisa hoje que vai parecer inacreditável, pelo menos para as pessoas que estão de Penafiel. Eu não sei por que raio eu havia ter ido para a tropa com 21 anos, fui com 22. Havia ter feito a comunhão com 10 anos, fiz aos 11. Havia ter casado aos 24 anos, casei aos 25. É sempre um ano atrasado em quase tudo. E dá-se uma coincidência incrível. Quando eu vou fazer a comunhão, um dos meus colegas da comunhão, um senhor chamado António Oliveira, que foi jogador de futebol e selecionador nacional e treinador, fez a comunhão comigo. Eu, quando fui dizer a doutrina ao ser padre Albano, ele deu-me 20 valores. Eu era o supra-sumo do catecismo. Não podia haver ninguém que soubesse mais doutrina do que eu. Sabia as bem-aventuranças, sabia os pecados capitais, sabia os 10 mandamentos e sabia tudo o que era possível saber em latim. Mas o António Oliveira era filho da Dona Lucinda do restaurante Roseirinha. E em 1961 ainda não se lia, não eram os leigos que liam o Evangelho. Só quando se fazia a comunhão é que era alguém, os cultos eram autorizados a ler. E o António Oliveira teve 21 votos, 21 na doutrina, para ser ele a ler, porque um culto de Sabadell não podia ir ler. E eu então fiquei confinado a não ler o Evangelho. Mas tive uma sorte incrível. O seu padre deixou-me dizer isto. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Então eu não sei só é que morreu o sono, também sei dizer o Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, pelo que é dado de nós em latim. Se calhar não sei mais nada, ou seja, talvez saiba mais alguma coisa. Quando eu digo há pouco que eu faço o que posso e que disse que não devia falar de religião, há uma coisa que eu gostava de vos dizer já. Para mim, que não acredito em nenhuma religião,
Acho que elas são todas muito úteis. Todas elas. E não digo isto pensando o contrário. Nós somos uma espécie que precisamos de algo a que nos agarrarmos. Precisamos ter algo. Chamemos nós os cristãos, os muçulmanos, os judeus. Eu não gosto de leitores só de um livro. Chame-se a Bíblia, Tora ou Corão. Não gosto de leitor só de um livro. Mas tenho que admitir que mesmo aquilo que eu não gosto é interessante. Eu dou-vos só uma ideia. O último livro que eu vim aqui buscar a esta biblioteca foi a Bíblia. Porquê? Porque eu li a Bíblia há muitos anos e li mais do que uma vez. E quis só confirmar umas coisas. E o que é que eu confirmei? Confirmei que Abraão, o homem da fé, quando fugiu para o Egito, teve medo e disse ao rei do Egito que a Sara, a esposa dele, era irmã. Está na Bíblia. Era irmã. Então o rei do Egito podia abusar da Sara, porque era irmã. Depois, quando volta, quando sai e que regressa para a Galileia, o Abraão não tem filhos e começa a pensar como é que vai ter um descendente. E a Sara, o que eu não acredito, diz-lhe: lá, nós temos a nossa escrava, a Agar, pá, podias aproveitar e teres um filho da Agar para teres descendentes. Opa, o Abraão aproveitou logo, tenho a certeza absoluta. E, não sei se sabem, nasceu o Ismael. Só que por um poder divino, uns anos depois, quando Abraão já tinha 6 anos e a Sara 90 e tal, teve um filho que foi o Isaac. Esses 2 filhos, um dá origem a Jesus, o outro dá origem a Maomé. Então nós tivemos os 2 filhos de Abraão que fizeram 2 religiões diferentes. Eu confesso que não gosto dessa história, mas sei que depois o Abraão se converteu mesmo a sério e inclusive esteve disposto a oferecer o filho dele a Deus, que Deus não autorizou, e acho muito bem. Uma outra coisa que está na Bíblia, isto é, logo no Primeiro Testamento, na primeira parte da Bíblia, e na última parte está uma frase que eu também não gosto dela, que é: Deus vomitará os mornos. Os mornos no amor, os mornos nas profissões, os mornos. Deus vomitará os mornos. É lógico que Deus não se estava a referir a nós, devia estar a referir a outras religiões e não a nossa. E posto isto, fico por aqui, porque quando eu leio a Bíblia e começo a pensar que o português, digo, tem cerca de 600.000 palavras, aliás, mais um bocadinho do que 600.000 palavras, a língua portuguesa, e a Bíblia foi escrita inicialmente em aramaico e depois passou para hebraico.
e depois para grego, latim, inglês, português. Quando a Bíblia chega às minhas mãos, tem palavras que quando ela foi feita não existiam. Acreditem em mim. Quando a Bíblia chega às minhas mãos, aquelas palavras não existiam. E não existiam porque se nós agora fizermos o contrário, se pusermos a Bíblia a ser traduzida para latim, para grego, para inglês, para grego, para hebraico, para aramaico, quase que é um romance do Camilo Castelo Branco, devido à péssima tradução. Mas mais do que isso, as primeiras escritas que há, memória, foram escritas mais ou menos há 5.000 anos atrás. Foram encontradas umas, chamam tabuinhas de argila, e nessas tabuinhas de argila são 13, mais uma que eu digo já como é que ela apareceu. Está escrito uma epopeia que se chama a Epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh foi o fundador de uma cidade chamada Uruk, na Mesopotâmia. Essa cidade ainda tem ruínas. E quando esse Gilgamesh decidiu ameaçar ao rei vizinho que ele ou se subordinava a ele ou o ia atacar, o que é que ele fez? Escreveu pela primeira vez uma mensagem pelo smartphone e mandou um indivíduo ir ter com o rei e disse-lhe assim: lê isto para o rei. O indivíduo que vai ao emissário chega lá, pega na pedra da argila, na pergunha da argila, e aquilo que lá dizia é uma ameaça ao rei. Ou tu se te submetes ao rei Gilgamesh, ou então nós vimos aqui e destruímos isto tudo. E a resposta do rei foi: um rei que põe as pedras a falar, eu tenho que lhe obedecer. Achei bem, pá. A Epopeia de Gilgamesh está escrita, podem lê-la, tem mais ou menos 5.000 anos. A última tabuinha que foi identificada como pertencendo às outras 13 foi descoberta em 2014. Através do sistema de carbono 14, foi possível saber-se a data em que essas pedras foram escritas. E nós às vezes achamos estranho, mas se nós estivermos atentos às notícias de hoje, aquelas que vêm em coisinhas pequeninas, estamos a ver que estão a ser descobertas cada vez mais civilizações incríveis e que estão submersas e que pouco a pouco vão aparecendo aos nossos olhos. Uma das coisas que eu gostava de saber, não sei se estão a reparar que eu estou a variar de assuntos porque eu disse que ia falar de cultura geral. Uma das coisas que eu gostava de saber é como é que vocês vieram aqui hoje. Provavelmente a maior parte veio de carro, alguns que são daqui de perto vieram a pé. Eu tive uma sorte incrível. Eu cheguei aqui a andar à volta a 1.700 km por hora. Venho numa nave chamada Terra. Ando a 1.700 km a hora. A rodar. Nós chamávamos a esse movimento de rotação. Mas vim a 107.000 km a hora à volta do Sol. Incrível. Como é que eu nem dei fé? Eu também cheguei aqui depressa. Não sei se repararam, mas cheguei aqui, mas pronto, depressa. Mesmo assim, ainda há outros movimentos, e há um movimento que eu denomino, não é esse o nome, mas eu denomino de translação para o Apex, mas não é esse o nome. Só que eu, a primeira vez que li isto, estava lá e a frase foi a que eu fixei, e nós vamos a 1 milhão de quilómetros por hora à volta da nossa galáxia e vamos demorar 225 milhões de anos a dar a volta à galáxia Via Láctea. É interessante como é que nós não damos fé disto.
Mas o Einstein deu. O Einstein, quando descobriu a teoria da relatividade, ele achou que o espaço-tempo era a mesma coisa. E então ele lá fez aquela formulazinha, ou é m2 ao quadrado, ou outra coisa mais ou menos do género, e eu acho muito interessante que o Einstein, que é aquele indivíduo que quando lhe perguntar, pá, tu és um gajo que até sabes umas coisas, pá, achas que o melhor inventor do mundo? Pergunta-me a esse que está aí. E o gajo que estava lá à beira dele era um indivíduo que vocês todos sabem o nome dele. Todos que estão. Tesla. Nikola Tesla. Esse gajo ricaço que até dá €1 milhão por cada voto que dê ao tronco, homenageou o Nikola Tesla, porque de facto foi um dos maiores inventores da história da humanidade. Uma das coisas que eu acho muito interessante é os filósofos. Por exemplo, nós temos 2 filósofos por século no mundo, exceto em Portugal. Em Portugal há um a cada domingo. No domingo há um, no aqui em Portugal aparece logo outro. Temos um Marcos Mendes que é filósofo todas as semanas, um Paulo Portas, mas só há de facto 1 ou 2 filósofos em cada século. E então os filósofos são uma camada de uns chatos. São insuportáveis mesmo. Insuportáveis. Olha, digo só uma coisa. Por exemplo, Arquimedes, Pitágoras, Aristóteles. O Arquimedes é aquele gajo que descobriu uma treta que é mais ou menos isto assim. Qualquer sólido mergulhado num líquido sofre uma impulsão vertical de baixo para cima igual ao peso do líquido deslocado. O que é isso? Um gajo ricaço, um rei ricaço, mandou fazer uma coroa em ouro, deu ouro a um Ourives, 5 quilos de ouro. Faz uma coroa em ouro. Quando o Ourives lhe deu a coroa muito bonita, o rei dizia, pai, será que isto está aqui o ouro todo que eu dei ao gajo? Começou a imaginar que se calhar não estava. E dava uma gorjeta, uma gratificação a quem provasse se aquilo era ouro ou não. E então nós temos este indivíduo que vem nu pela rua adiante a gritar Eureka! Eureka em grego quer dizer descobri, achei. É interessante que isto que eu acabei de dizer, que é tremendamente simples de aprender, não é assim tão simples. Porque o que ele aprendeu, o que ele provou, é que qualquer produto tem uma determinada densidade. E o ouro tem uma determinada densidade, a prata outra. Então ele meteu 1 quilo de ouro numa tina e saiu X líquido. E meteu 1 quilo de prata. E depois meteu a coroa. E a coroa não era ouro, nem era prata, tinha as duas coisas misturadas. E ele recebeu a gratificação. Isso é o princípio da Arquimedes. Como eu não percebo absolutamente nada de matemática, para enganar as pessoas, tal como fiz no início, falando em francês, inglês, italiano e espanhol, eu aprendi também o teorema de Pitágoras. Ora, também não sou bom no teorema de Pitágoras, mas uma coisa eu sei, é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso é tão bonito que quando eu digo isso, a pessoa diz, aquele gajo é professor de matemática. De facto, eu não sou professor de matemática, não sou professor de coisíssima nenhuma. Mas gosto de certas coisas. E quando eu há pouco falei que o Gilgamesh foi o primeiro a escrever, isto mais ou menos há 5.000 anos, houve um indivíduo que
talvez há 2800 anos atrás, e escreveu-lhe duas coisas que eu gosto imenso. Uma delas chama-se Ilíada, não sei se já ouviram falar, e outra chama-se Odisseia. E a Ilíada, se não ouviram falar, vão ficar a saber agora o que é. Provavelmente todos já ouviram falar no cavalo de Troia. A Ilíada refere é o que descreve a Batalha de Troia, em que o Aquiles mata o Paris, os deuses zangam-se, e a mãe do Aquiles, quando o meteu lá no líquido protetor, agarrou-o pelo calcanhar, meteu-o lá, mas depois não deu a volta para meter também no calcanhar, e como ele tinha o calcanhar de Aquiles, era frágil naquele ponto, uma flecha atingiu no calcanhar e o Aquiles lá foi. Isso deve-se à Ilíada que o Homero escreveu 800 anos antes de Cristo. Já a Odisseia refere-se a Ulisses. Ulisses é Odisseu, que depois para o latim passou para Ulisses. Odisseu, certo, também sabem que os deuses zangaram-se com ele e ele esteve 10 anos sem conseguir chegar a casa e então ele andou perdido, mas sempre com boas companhias, como eram as miúdas lá da ilha, para onde os deuses daquela época o mandaram. Então eu acabei também de lhes falar um pouquinho de filósofos e de indivíduos que chegaram, que trouxeram até nós alguma coisa alguma literatura da antiguidade. Uma das coisas que eu gostava de dizer, ainda sobre o filósofo, que esse é dos mais conhecidos, que é Platão. Platão é aquele que tem o mito, que faz o mito de Platão. O mito de Platão é: as pessoas estão numa caverna, de costas para a entrada da caverna, e quem passa em frente à caverna, a luz do sol projeta imagens da caverna, e o que eles veem é a realidade daquilo. As imagens que eles veem para eles são reais, e só são apenas sombras de quem passa em frente à caverna, animais e pessoas que lá passam. Um dos que lá está preso foge e vem cá para fora e descobre este mundo que nós temos, e depois vai lá dentro e diz: opa, vocês são burros como uma porta, o mundo é outra coisa, isso que vocês estão a ver são sombras, vamos todos lá para fora. Mas ninguém acredita nele e acabam por matar. Eu também não acredito na verdade lá fora. A minha verdade é a única. Eu é que sei tudo. Sou o dono da verdade e nunca me engano. Ou serei assim um estúpido que não compreenda que a vossa verdade pode ser ainda melhor que a minha. Se calhar vocês vinham aqui dizer: olá, desculpa lá, mas tu não és desarmador. Sou. E tu fazes parte da equipa dos remos, por exemplo, do barco da Monte, aquele barco dos piratas, não era com o Marlon Brando, eles vão todos lá dentro e um gajo lá a marcar a cadência. E aqueles palavras não fazem a mínima ideia para onde que vão. O gajo só marca cá em cima, lá em cima do topo, está um gajo ao leme naquele dia. Eu não sei porquê, mas nós sempre precisamos de alguém que nos guiasse. Eu, por exemplo, costumo esbarrar-me com frequência. Há uns tempos atrás, lá, 7, 8 anos, ou menos até, 5, 6, talvez 6, 7 anos, não sei. Ofereci 3 livros ao meu filho. 3 livros que nunca foram tão atuais como são hoje. Você não se importa comigo usar?
Isso é uma bocado do chão para baixo que não passar. Os livros que eu lhe ofereci, um deles chama-se Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro foi escrito em 1932. Se tivesse sido escrito ontem, eu acreditava. O que é o Admirável Mundo Novo? No Admirável Mundo Novo, o Deus é fora. Fora, o fora dos quartos. Fora. As crianças são produzidas conforme as necessidades do governo. Há os alfa mais, que é o caso do principal personagem, e depois há os betas, e há os Y. São todos muito felizes, todos, porque cada um deles foi feito para aquela função. E eles têm aquilo que qualquer ser humano precisa de ter para ser feliz: divertimento e prazer. Em 1932, o divertimento deles era sexo livre. Nenhum homem nem nenhuma mulher se preocupava em ser fiel, seja lá quem for. E tinham uma droga chamada soma, que quando eles estavam mais, hoje não posso, não, eles, pega lá, comprimido de soma. Essa droga é aquilo que nós temos hoje. Não precisamos de muito. Eu tomo 5 comprimidos por dia. Né? E tenho imenso prazer também. Ainda ontem o meu clube ganhou. Divertimento melhor eu precisava, senão esse. Divertimento e prazer. E o que é que acontece para as crianças serem obedientes? Desde bebés, e isto está logo no início do livro, têm microfones e têm auscultadores em que está constantemente a dizerem uma frase: tu és feito para isto, tu és feito para isto, tu és feito para isso. Então são os pais da inteligência cega, são feitos para fazer uma função. O outro livro que eu dei ao meu filho foi editado em 1949. O escritor foi um jornalista chamado George Orwell e o livro chama-se 1984. Mais ou menos há 20 anos atrás, baseado nesse livro, eu escrevi um poema que tenho num livro que está para lá em cima, que se chama Big Brother. Toda a gente sabe que é o Big Brother. Há 20 anos não. Precisavam de ler o livro 1984. E aquilo é o livro mais duro que alguma vez eu li no controle da mente humana, no controle da nossa personalidade, no controle de todos os nossos movimentos. E nós hoje somos controlados. Aliás, se não houver uma webcam na farda de um polícia, ele não pode provar que o indivíduo estava armado ou não estava. Temos que ter videovigilância. Hoje temos que ter tudo a vigiar, cada passo, cada fala, cada pensamento que nós tenhamos. Cada pensamento. Porque pensar já não é permitido. Eu não posso dizer o que penso, não posso nem tampouco refletir sobre estas frases que estão aí. Cada uma delas dava-me para uma palestra. No entanto, parecem inofensivas, mas não são. Nenhuma dessas frases que está aí é inofensiva. Todas elas são para chocar, são para dilacerar aquilo que nós devemos ter como liberdade de pensamento. O outro livro, logicamente, também já ouviram falar, chama-se Fahrenheit 451. 451 é
a temperatura a que o papel arde, e neste livro, o Rui Montague, exatamente, o Rui Montague, que é o personagem principal, é bombeiro. Mas ao contrário dos bombeiros que nós conhecemos, ele é bombeiro para incendiar os livros, para queimar os livros. Porque é tremendamente fácil controlarmos a população, controlarmos o povo, se não tivermos passado, se não tivermos uma reflexão sobre aquilo que nós fomos. Então este livro não serve para ensinar aquilo que os governos pretendem a queimar os livros. Acho que queimou-se a Biblioteca de Alexandria. Quando Hitler chegou ao poder, toda a gente ia fazer pilhas de livros para os queimar. Só o Mein Kampf é que era permitido, creio. E então estes 3 livros são, sem sombra de dúvidas, um escrito em 1932, um em 1949 e outro em 1953, se tivessem sido escritos ontem, estavam atualizadíssimos. Eu acho que já vou um bocadinho longo, vocês mandem-me calar. Eu não liguei depois. Eu já ia dizer que não trouxe, foi de propósito. Não liguei. Estava aqui toda a noite. Mas eu só vou. Mas eu só disse isso porque eu faço o que posso. É por isso que eu gosto do povo da lixa. Façam o que podem. Há uma coisa. Aconteceu aqui há uns tempos atrás. Eu fiz vários trabalhos. Quando fiz o 9º ano, quando fiz o 12º. E num desses trabalhos, eu intitulei de Conhecimento Supérfluo. Acho piada a isto, porque isto deve um licenço, deu um tamanho, a bofetada, não foi bofetada, foi mesmo um murro no estômago. E o que é que eu fiz? No restaurante estado, talvez numa noite em que eu devia estar já com meia cerveja a mais, penso eu li à mesa do café isto que lhes vou ler agora. O que é anidrido silícico, anidrido bórico ou anidrido fosfórico, óxido de sódio e óxido de potássio ou óxido de cálcio, magnésio e zinco, ou ainda o carbonato de potássio, óxido de chumbo, mais carbonato de bário, carbonato de cálcio e óxido de alumínio, óxido de arsênico, óxido de antimónio, nitrato de sódio, óxido de manganês, nitrato de potássio, níquel, cobre, criolite, óxido de prata, óxido de ferro, púrpura de cálcio e até cobalto, porque gosto da cor azul. O gajo que me estava a ouvir disse: você está a falar do vidro. Foi o Artúrio, sócio-gerente da vidraria Senhora das Vitórias. Um gajo que não sabe nada de nada. E eu armado em fino. Você já viu o que é que eu disse aqui? Pá? Não era. Ninguém podia saber isso. Mas ele sabia. Então, a sua frase também faz o que pode. Foi o que ele fez. Deu-me um murro no estômago. É interessante. Isto que eu acabei agora de ler. Porque nada se acaba, tudo se transforma. E se eu pegar num bocado de carne e a for partindo aos bocadinhos, cada vez mais pequeninos, cada vez mais pequeninos, cada vez mais pequeninos, ela deixa de ser carne? Não. Mas vai-se transformando. E vai chegar a um ponto que é de tal maneira pequena que já só é, se calhar, uma proteína, se calhar uma enzima. E, no entanto, eu comecei por partir em bocados de carne. Eu não quero ir mais longe no que diz respeito a isto. Nada se acaba,
tudo se transforma. Eu tenho 75 anos, tal como toda a gente que está que tem 75 anos, se tiver aqui alguém, passámos 25 anos a dormir. Então nós só vivemos na realidade 50 anos. Já pensaram nisso? Eu penso que se eu dormir 8 horas por dia, um terço foi a dormir. Mas tem outra coisa mais interessante. Se eu comer 1,5 kg por dia, eu comi mais ou menos 40 toneladas de comida. Interessante, não? E quantos dejetos eu teria feito? Talvez outros 40 toneladas. Uma das coisas que eu mais gosto é da inteligência artificial. Ainda há bocadinho quis escrever uma palavra para responder um comentário e a inteligência artificial não me deixou escrever. Eu tive de ir buscar um dicionário e eu é que estava certo. Então, como eu disse há pouco, a língua portuguesa tem mais de 600.000 palavras, a inteligência artificial garante-nos que nem 300.000 nos deixa escrever. As outras 300.000 vocês têm que forçar. Mas é interessante que eu gosto da inteligência artificial, porquê? Porque eu não existo. Eu não existo. E é por isso que eu gosto de inteligência artificial. Com a inteligência artificial eu consigo provar que existe. Eu já disse isto uma vez. Eu tenho aqui um cartão e eu, quando quis renovar a carta de condução, fui buscar um atestado médico e o Sr. Doutor disse assim: o senhor de onde é? Eu sou de Serradelas. E eu fui: desculpe, Serradelas não existe. Eu, pois não, a placa foi para o Museu Comercial. Sou do lugar das figuras. Está a brincar comigo. O lugar das figuras também não existe. Eu digo: eu sou da freguesia de Marecos. O lugar das figuras, freguesia de Marecos. Não existe a freguesia de Marecos. Eu tinha isto no meu nome e não pude provar. Então fui a casa, peguei na carta de identidade, no bilhete de identidade antigo que eu tinha, uma carta de condução antiga que eu tinha, e cheguei lá e falei: está aqui. Olha lá como eu sou. Nasci no lugar das figuras de Marecos de Material, zona de Serradelas. Dizem: mas isso não existe. E digo: e eu? Existe. É que nós não podemos provar. Eu não posso provar a nenhum de vós, se não for através da inteligência artificial, que eu existo. Então eu gosto da inteligência artificial porque consigo provar que existe. E depois há outra coisa que eu também gosto. É o GPS. Adoro o GPS. Porque eu ainda há dias fui a Braga, não queria que ninguém soubesse que eu fui a Braga, e de repente eu estou à beira de um amigo meu num café, e diz-ele assim: você foi a Braga, está aqui no seu telemóvel, a sua viagem a Braga foi... Vou ligar no GPS. Outra coisa que eu gosto imenso, através da inteligência artificial, é dos algoritmos. Se forem ali ao meu telemóvel, puser no YouTube a música, o que é que vai aparecer? Olha, primeiro deve ser o Bruce Springsteen. E depois deve ser os Metallica, que foi eu estive a ouvir o Nothing Else Matters, dos Metallica. E depois deve aparecer, sei lá, a Orquestra Filarmónica de Praga. Foi o que eu estive a ouvir uma música do Simon Garfunkel, pela orquestra, e provavelmente mais adiante vai aparecer o Guimarães. E depois, como também quis homenagear o Marco Paulo, a seguir aparece o Marco Paulo. Ainda não apareceu a Rosinha, mas vai aparecer mais tarde ou mais cedo. Vai aparecer. Ou seja, o algoritmo julga que faz assim. Mas pior do que isso, é que o algoritmo faz mesmo. Daqui por 15 dias ou um mês,
Eu vou lá e vai-me aparecer outra vez o Bruce Springsteen com a canção que eu quero. E daqui por um ano também. Então eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que ouvir na música a Orquestra Segundo Galáxia, no nosso sistema da Festa do Ar. Tenho que ouvir logo a seguir o conjunto António Marco. Depois ouço a Sinfonia numa Coreta de Mozart. Ouço a Ave Maria de Schubert, ou de Bach e Gounod. Ouço, olha, Sinfonia Inacabada de Schubert. E porquê é que eu gosto da Sinfonia Inacabada? Porque eu não sei porque é que ela foi inacabada. Ele estava a escrever a Sinfonia e a mulher disse: depois lavar a louça ou não? E ele teve de lavar a louça, não acabou a Sinfonia e ficou a Sinfonia Inacabada. Estou quase a terminar. Eu gostava de lhes falar, como viram, a minha palestra tentei ser o mais divertido possível, mas sempre a falar de cultura geral. Gostava agora de lhes falar de uma coisa muito séria que me preocupa imenso. Chama-se, eu vou dizer a frase em inglês, Deep State. Deep State. Eu sempre estranhei, pelo menos nos últimos anos, como é que chegava ao poder um Bolsonaro, um Trump, como provavelmente vai chegar, um Maduro, um Marcelo Rebelo de Sousa, que é como é que essa gente chega ao poder? Como é que estará por trás disso? E então, a minha curiosidade, que é mais ou menos como a da minha neta, levou-me a investigar o porquê e descobri o Deep State. O Deep State também é uma série, está aí a dar, mas eu preferi ir a algo mais profundo, que é exatamente o que significa estado profundo, Deep State. Nesse estado profundo, quem manda nunca é quem dá a cara. Não é o Nathaniel que manda. Não é o Trump, não é o Marcelo Rebelo de Sousa, não é o Maduro, não é o Putin, é o Deep State. É aquela gente que sabe todos os meandros da segurança, do que devem fazer. Dou só uma ideia. Quando qualquer país, qualquer povo, por exemplo, o Gengis Khan, invadiu a China, matou os imperadores lá da China, mas não matou os burocratas. Não, os gajos que tratavam das contas, os kings fazem as contas, que sabem a vida das empresas, que sabem quanto é que eles roubam, como é que se faz os truques. Isso é o Deep State. E se nós, eu talvez não saiba explicar muito bem, ainda estou numa fase embrionária de aprendizagem disso, mas quero mesmo terminar com isso. Quando virem num gajo tipo Marcelo Rebelo de Sousa no poder, que é um comentador de televisão, não é um professor, se fosse professor ele tinha outra classe. Quando virem um André Ventura, sei lá, o Pedro Nuno Sousa, um gajo qualquer desses, ali, interroguem-se como é que eles foram parar lá para si. Porque é que o mundo neste momento tem esta gente, Ursula von der Leyen e essa preta toda, a mandar-me filha da puta de um gajo que gosta de pensar. Obrigado.